E agora, o bola da vez, no fato negativo aqui, é o Rura 11. Rura 11 aí tem uma pequena alavancagem de 3,97% e é um maior fundo com liquidez diária. É um fundo da Itaú Asset e ele cai aí nos últimos 12 meses 31%. No ano ele cai 34%, 34,33%. O Rura 11 está com um yield aí, dividend yield aí de 15,26%. Ele pagou aí de último rendimento 6 centavos. Pagou ínfimos 6 centavos. Ainda pagou mais que o XPCA, que pagou 4 centavos. O Rura 11 é mais um fundo aí que está na minha carteira. Eu tenho Rura 11, eu tenho JGPX e tenho XPCA. Então o Rura 11 é um fundo que está na minha carteira, apanhando também. Minha carteira, esses fundos caem tanto quanto o Rura 11, o XPCA 11 cai aí atualmente em 2024. Pago Info uns 6 centavos que ele faz aí uma apresentação no seu relatório de uma provisão para devedores duvidosos. Então, galera, ele está sendo negociado aí com 28% de desconto, está com um valor patrimonial de R$ 10,04, valor da cota de R$ 7,25. Ele possui aí, vamos ver se ele possui muitos endividamentos. Aqui, ó, ele tem aí 16 milhões de dividendos a distribuir, 1 milhão e 300 mil de taxa de administração. Ele tem uma taxa de performance assim, sinceramente, um fundo que está caindo tanto, tomando tanto porrada, tendo um CRA, se dando mal, tendo que fazer uma provisão para devedores duvidosos, você cotista, eu cotista, pagar 2 milhões e 407 mil de taxa de administração é sacanagem. Isso aqui não era nem para estar. Um fundo que está com valor de cota de 7,25 e muitos dos cotistas atualmente compraram a mais de R$ 10. Quem compra bastante tempo, eu sou um cara que compra fundo imobiliário desde 2018. Quando entrou Fiagro, eu comecei a comprar Fiagro também. Então, desde 2018, a gente viu que o IFIX, né, subiu pra caramba lá. 2018, 2019, teve um tombo grandão, né, no problema de saúde pública que nós tivemos em 2020. Mas você pagar a taxa de administração para um fundo que está tomando porrada é sacanagem. Você tem 62 milhões de dívida aqui. Então, pagar a taxa de administração tão alta para um fundo que está apanhando assim é sacanagem. A gente vai ver aqui um pouquinho da posição de caixa. Ele não tem quase nada em caixa, comparando aqui com os outros meses. Por quê? Ele fez uma subscrição de cotas lá de mais de 500 milhões e foi comprando os CRAs bem devagarinho até chegar aqui no último mês apresentado ter um pouco mais aí de 56 milhões aí de caixa. Então o Rura 11, voltar aqui para o básico, caindo 34% no ano, pagou de último rendimento 6 centavos. Amanhã ele vai apanhar mais, o outro dia vai apanhar de novo. Vamos aqui para o resultado do relatório gerencial. Ele faz aqui um comentário do Consentini, que é um produtor de grãos e pecuária do Tocantins, que possui o CRA, que está devedor. Ele tem uma garantia que cobre aí 130% do valor da dívida. É o que ele informa aqui, que o Consentini está em recuperação judicial. Esse outro gigante aqui, Portal Agro, é um outro também que está em recuperação judicial. Possui exposição na cota sênior desse CRA, com lastro de recebíveis. E possui uma carteira 115% aí de saldo devedor, é o que ele informa aí, conta com 30% de subordinação da cota sênior e, além dos 2 créditos acima, a exposição na carteira. Finalmente, o Rura 11 começou a abrir a carteira recentemente dele, então 4,3% aí. Rura 11 realmente é mais diversificado de todos aí, é o mais diversificado, então 4,3% da carteira aí está com problema. Então, diante desse cenário nebulosíssimo, ele informa aqui, tem incluindo um PDD adicional que chama Watchlist, que ele fala que um cenário base dele aqui em novembro e faz um adicional de PDD. E ele informa que em novembro teve um prejuízo de 18,8 e distribuiu 6 centavos. E como eu falei no vídeo que eu fiz do Rura 11,
eu falo aqui e repito que provavelmente o cenário base dele vai ser uma distribuição pequena até o final do ano por 3, 4, 5 meses. Então, ó, dezembro vai ser 6 por 6 centavos também. Vai estar aí com um prejuízo, ele estima ter um prejuízo de 12 milhões. Ele está diluindo o PDD dele aqui e com isso fazendo uma distribuição aí de resultados negativos. Ele fez aqui a provisão aqui de 15 milhões e está diluindo aqui o resultado aqui durante esses meses todos, ó, PDD atual mais 15 milhões, ou seja, ele está provisionando aqui 33 milhões e 300 de PDD e vai diluindo o resultado até março do ano que vem. Em março do ano que vem aqui vai ter 1 milhão e 100 mil que ele espera de prejuízo. Aí ele faz aqui um cenário estressado que ele vai aumentar a distribuição do PDD aqui, ó. Aqui é um cenário tranquilo, é o cenário base deles. No cenário estressado deles, eles fazem uma pancada aqui de PDD, ó, 30, 40 milhões mais os 18.300 já provisionados. Então eles já colocam mais 40 milhões de PDD, diluem no resultado e esse resultado vai até maio com prejuízo. E até maio você vai receber aí 6 centavos, 5 centavos por cota. Então até maio você vai receber uma diminuição bem grande das cotas. Parar para beber aqui um pouquinho de água, que a garganta secou de novo. Então, ó, no cenário estressado, então, o que a Itaú está fazendo? O cenário base deles vai ter 15 milhões de PDD provisionado em novembro. Vai diluir no resultado até março. E em janeiro, ele começa a aumentar os rendimentos para 7, 8, 9 centavos, depois 10 em maio de 2025. No cenário estressado do Rura 11, ele vai fazer um PDD em novembro, outro em dezembro, outro em janeiro, já contando com o PDD de outubro aqui. Então vai ser ao total 58 milhões negativo aqui. Vai diluir no resultado. Vai pagar 6 centavos, 5 centavos até maio do ano que vem. Em junho ele começa a ter um resultado positivo aí de lucro. Resultado, cenário otimista. PDD 18 milhões, tem aqui continua mantendo os 15 milhões aqui de PDD em novembro e tem um lucro aqui, um lucro ou prejuízo aqui, ó, em janeiro. Até janeiro ele tem prejuízo e fevereiro para frente ele tem lucro, voltando a distribuir 10 centavos ao mês a partir de janeiro. Então esse aqui é o cenário otimista do Rura 11. Atualmente, como a cota dele é 7,25, ele faz aqui uma sensibilidade. Então, um carrego implícito aqui de CDI+, dá 17,92, entre 17,92 e 17,21. Vocês podem ver que o resultado da carteira dele, quando eles fizeram aí, a cota era 7,50, já pulou aí, a cota caiu mais, está em 7,25, então a sensibilidade da cota aqui em relação ao rendimento que está nesses 2 carregos aqui. Eles informam aqui no relatório, eles reclamam pra caramba, que fala que a cota está apanhando mais do que eles acham que deveriam ter apanhado e não consideram isso tão saudável assim, uma caída tão grande, que eles veem uma dissonância na visão da qualidade da carteira e fazem a gestão entender com muita humildade que tem uma possibilidade de melhorar a comunicação e transparência aos cotistas. Eles acham relevante também, já no início do relatório, responder as 2 principais questões. Quanto ao tempo do rendimento será reduzido, por qual razão o rendimento do Rura 11 terá uma redução de 30% e 40%, se apenas 4,3% da carteira tem isso aí de problema. Então a gente olha aqui, que a pergunta 1 é: com base na visão atual, o Rura 11 sujeita a mudança, ocorra alteração no cenário, redução de 30% a 40% dos valores distribuídos em relação ao valor médio histórico, será temporária durante o último trimestre de 2024, 3 meses a partir de outubro, inclusive, com a expectativa de voltar
gradativamente aos patamares de distribuição realizados até setembro de 2024 a partir do próximo ano. Conforme explicado abaixo, em maiores detalhes pela forma contábil dos FIAGROS, uma provisão para eventuais perdas afeta o lucro do fundo passivo de distribuição e precisa ser recomposta. A provisão atual do RURA 11 equivalente a 18,3 milhões. O fundo gera lucro líquido contábil aproximadamente 17 milhões por mês, já incluindo os valores de crédito inadimplente, reduzindo esse valor médio em 40% em 3 meses, se é o suficiente para zerar o prejuízo acima dentro desse ano de 2024 e faz uma pequena reserva adicional montante já provisionado. Então, considerando o cenário atual, eles procuram zerar o prejuízo contábil dentro desse calendário e fazer uma reserva de provisão realizada. Ó. Então, eles colocam aqui a carteira do fundo, aqui um pedacinho da carteira do fundo vem para cá como PDD, afetando aí o lucro contábil. Então, eles já falaram nas cartas de gestão anteriores que esses dois créditos específicos geram preocupação na gestão. A Consentir no valor de 54 milhões, 3,3 do fundo. O tal crédito sofreu uma provisão de 20% do valor no início do fundo. E o Portal Agro, que no mesmo momento realiza uma provisão de 50% do valor do fundo, que é de 15 milhões e meio. Hoje a provisão realizada é equivalente a 18,3, conforme acima mencionado, aproximadamente 1,1% do PL. Isso aí, como mostrei para vocês, a watchlist deles, eles indicam que vão pagar 6 centavos até dezembro, retomando aqui, repetindo, 7 centavos em janeiro, depois vão aumentando 1 centavo até chegar em maio, 10 centavos. No estressado, eles acreditam que vão pagar 6 centavos até junho, e no cenário otimista, eles vão pagar 8 centavos em dezembro, 10 centavos e 11 centavos durante o ano, a partir de fevereiro em 2025. Então, se estressar mais, eles vão fazer mais algumas provisões aí para devedores duvidosos, tá? Então, isso aqui foram os dados do RURA 11, como vocês puderam ver. O RURA 11 teve aqui um relatório extraordinário, justamente porque o RURA 11 está apanhando bastante. Então, só para ver a diversificação aqui da carteira, como eles apresentaram um relatório gerencial extraordinário, não muito aberto, a gente pega, baixa outro relatório aqui e a gente vê a diversificação aí da carteira do RURA 11 para mostrar para vocês aqui a divisão da carteira deles. Então, a gente aqui tem a exposição setorial, eles colocam aqui a 41% em terras, 20% em recebíveis, a exposição por garantia, terras e recebíveis 13%, subordinação 11%. Então aqui, ó, açúcar e etanol 15%, produtor rural 11%, máquinas e implementos agrícolas 10%, produtor rural algodões e grãos, vamos colocar 9%, produtor rural só de grãos 9%, defensivos agrícolas 9% também, revenda agrícola 7%. Então ele é um fundo aqui bem diversificado. Então se você olhar aqui, isso aqui é o relatório anterior. Eu já falei aqui do estresse aqui da carteira. Eles mostram aqui as despesas, mostram tudo certinho. E a carteira deles aqui, felizmente, começou a ter aí uma diversificação aí bem maior. Vou chegar aqui na parte da carteira deles aqui. Atualmente já começam a colocar o nome do devedor da carteira deles. Antes eles não colocavam o nome do devedor. Agora estão sendo forçados aí, de acordo aí com os cotistas. Todos nós pedimos bastante por RURA 11 colocar aí o nome dos devedores da carteira, então eles colocam aí todos os devedores atualmente. Então esses aí foram os dados do RURA 11. E é o seguinte, como eu falei para vocês, a carta aqui do gestor mostrando o estresse. Isso aqui permanecendo, minha carteira vai apanhar um pouquinho mais. Minha carteira de fundos imobiliários, para fechar o vídeo. Atualmente, o RURA 11 cai aqui, ó, 28,72%. XPCA na minha carteira cai 27,42%. E o JGPX cai 27,41%. Todos em linha com a queda. Todos em linha com a queda na minha carteira. E é isso aí, galera. Então
Então, pessoal, é tardar da noite, eu fiz uma live aqui, minha primeira live. Tentei falar bastante aí de todos os fiagros possíveis, acho que falei de um extra, foi o Vigia 11 que eu não ia falar. Então, se você já deixou o seu likezinho, deixa aquele seu likezinho, se inscreve no canal. Eu falo aqui também de fiagros, mas falo de fundos imobiliários e gosto também de falar bastante de renda fixa. É isso aí, um abraço, boa noite, durmam com Deus, até mais e tchau, tchau. Agora eu vou encerrar a live. Abraço.